seja bem-vindo a mais um Agro de Batom. E hoje, com a nossa entrevistada de hoje, Delma Mello. Bem-vinda, Delma. Obrigada. Bem-vinda, Delma. Hoje a gente vai falar, hoje tem um nicho diferente, né, Maida? Sim. Delma, conta pra nós sua história, o que hoje você representa dentro do Sicredi. Olha só, acho que vai ser um papo interessante aqui hoje, hein? Primeiro, agradecer a vocês pelo convite, né? Estudei um pouquinho aí sobre o projeto e fiquei apaixonada aí e inspirada aí também pelo projeto de vocês. Me sentimos honradas. Obrigada. Hoje, o que eu represento hoje no agro, na instituição? Nós queremos saber No tudo. Vou deixar nem um trajetória, segredinho. Não, pode a não. sua formação, a sua especialização. Nós sabemos que você tem um MBA em gestão empresarial, né, pela FGV. Isso. Então, assim, nós queremos saber o que te levou a estar nessa área do agro, nessa parte bancária, né, da contabilidade, que é uma área diferente. Nós ainda não entrevistamos ninguém que tem essa experiência, então vai ser muito Interessante. importante ouvir você. Coisa boa. Ai, que bom. Bom poder contar a história, né? Sim, Dificilmente alguém pergunta, né? Foi interessante a pergunta de vocês. Eu comecei a minha trajetória no Sicredi em 2021. Então, eu tenho 3 anos e meio de história, né, dentro da nossa cooperativa. O que me trouxe, de fato, para o agro foi a cooperativa, né? Não se fala de Sicredi sem pensar no agronegócio. Nasceu do agronegócio. Bem verdade. Né? Quando eu iniciei a minha carreira no Sicredi, lá em 2021, foi exatamente quando o Sicredi decidiu instalar a primeira agência exclusiva, segmentada para o agronegócio. Então, eu iniciei a minha carreira no Sicredi dentro dessa agência, que chama JK Agro. E nessa época eu comecei como gerente de negócios. Mas lá de início eu comecei como gerente de contas, né, o gerente de negócios para atender um segmento de pessoas jurídicas, que são as empresas, né, todas voltadas para o agronegócio, né. Então todas as empresas de revenda de maquinários agrícolas, de insumos, todas as empresas eram o foco no momento, né. Eu permaneci nesse cargo por pouquinho tempo, eu acredito que foi 2 meses, e ali já tinha um interesse grande de estar atendendo o produtor. Então, foi uma oportunidade que foi aberta dentro ali da agência para que eu assumisse uma carteira agro. Fui convidada e ingressei. Comecei ali minha trajetória no agro 2 meses depois que eu ingressei nessa agência, né? E aí fui conhecendo o produtor, me adaptando a tudo que a nossa cooperativa podia oferecer para o agricultor, tudo que nós poderíamos trazer de solução para eles. E ali eu desenvolvi, né, um bom trabalho, permaneci nessa agência durante 1 ano, que foi essa agência agro, e recebi o convite da nossa diretoria para assumir o cargo de gerente de agência numa agência em Colinas, que é uma das agências assim, de grande destaque também para a nossa cooperativa. Fica no norte do estado, a 100 quilômetros de Araguaína. E lá eu fiquei por um ano inteiro, e ali a gente expandiu muito ali a carteira agro do lugar, né? Porque essa agência ela é bem forte no varejo, na pessoa jurídica, pessoa física, é uma das agências mais visadas ali dentro da cidade. Mas O agro é muito forte em Colinas. E a carteira agro lá necessitava expandir um pouquinho, né? Como eu já tinha esse know-how, tinha essa experiência, eu acabei indo para Colinas com esse objetivo, né? De fortalecer o agronegócio daquela agência que já era tão boa ali no varejo. E ali esse 1 ano de trabalho me fez alcançar a outra agência, que a Colinas era uma agência médio porte. E aí eu fui convidada para assumir a gestão da agência aqui de Paraíso, que fica aqui do ladinho, né? Sim, E aí, nesse convite, eu vim muito feliz, né? Eu tinha ido muito feliz para Colinas, porque saí de gerente de contas, né? Para assumir como gerente da agência lá, então eu fui assim transbordando. Quando me convidaram para estar aqui mais perto da capital, numa agência grande porte, referência, que é a agência de Paraíso, eu vim correndo, com certeza. Sem sombra de dúvidas, aceitou. Eu vim correndo. Que show! E ali em Paraíso eu fiquei por 1 ano e meio e fui surpreendida agora há poucos dias, tem mais ou menos 15 dias. Eu fui surpreendida com mais um convite da nossa cooperativa, me valorizando mais uma vez, né? Então, assim, quando eu olho para a trajetória, eu mesmo não consigo acreditar, né? Em 3 anos e meio aí, mais ou menos, está alcançando. Cresceu. E aí me convidaram para assumir a gerência da agência segmentada agro,
que foi onde tudo começou, onde eu iniciei no Sicredi e hoje sou a gerente agro dessa agência, gerente geral dessa agência. É um resuminho assim de como foi esse meu circuito aí dentro do Sicredi. Sicredi me formou total nesse nicho do agronegócio Sicredi. Mas, Delma, você pensava em... Você falava assim, quando você se formou, você é formada... Em contabilidade. Em contabilidade. Você imaginava, assim... Meu Deus, ou serei gerente do Sicredi Agro, ou tá no ramo do agronegócio. Acredita que eu nunca havia pensado, sabe? Que em algum momento eu ia estar com uma botina no pé, rodando estrada de chão em fazenda. Isso aí é interessante, isso acho que vocês vão gostar de ouvir. Eu sou formada em contabilidade e trabalhei com atendimento ao público praticamente a vida toda, né? Pouco tempo, né, gente? Que eu sou jovem. Jovem ainda. Percebe-se, né, gente? Só que eu era gerente comercial em uma concessionária Honda, um dos maiores grupos aí do estado também. E eu nunca me visualizei assim, botina no pé, estrada de chão. Eu sempre estava no salto alto, super vaidosa, ar-condicionado, né? E aí, como eu estava numa longa carreira nessa empresa, já faziam 15 anos, começou a dar aquele despertar de visitar outros mercados, né? Então, nesse momento, no momento que eu decidi fazer uma transição de carreira, eu pensei em instituições financeiras. Como eu já estava no comercial há muito tempo, analisando o crescimento da nossa região, o de maior destaque é o agronegócio. Então, quando eu pensei em instituição financeira, eu pensei basicamente em instituições que estivessem envolvidas nesse ramo, né, nessa atividade do agro. Mas não foi nada assim, decidi ir para o Sicredi. Eu me disponibilizei a fazer uma transição de carreira. Sim. Então, eu fui me especializar primeiro, né? Eu estava trabalhando e decidindo fazer essa migração. Então, eu fui verificar o que uma instituição financeira precisa. Aí já fica a dica para quem está começando, viu? Eu acho que todo mundo que vai começar em qualquer que seja o negócio, estudar um pouquinho e entender o que é que esse negócio precisa, o que eles buscam, né? E eu percebi que para fazer parte de uma instituição financeira, inicialmente é bom ter uma certificação, que é uma certificação pela Anbima, que são as certificações de CPA, né? CPA 10, 20, Sim. Temos o CEA, tem várias certificações. E foi o que eu fiz, eu me especializei aí, tirei as certificações, coloquei isso no currículo, concluí o meu MBA pela FGV também, que eu já tive um contato grande com o pessoal que é do público agro, né? E ali foi me dando mais interesse naquilo, mas ainda não estava pensando, nossa, vou trabalhar com agro, não foi assim, né? Mas eu já estava buscando ter esse contato. Tudo foi encaminhando. Foi encaminhando, acho que quando a gente está projetando mudança, não podemos ter a cabeça fechada, né, com uma coisa só. Sempre a mente aberta. Eu pensei em concluir o MBA, e o MBA me traria o quê? Network, isso é natural de qualquer projeto que você vai ser inserido, é natural você ter um network. Conversar com pessoas que são referências no agro, a FGV traz isso muito bem. E eu tive esse contato, e aquilo aí já me deu um outro olhar. Sim. Abriu um leque, né? Abriu um leque ali. E aí, depois disso, tirei a certificação, concluí MBA, fui convidada por uma pessoa que já estava na instituição, né? Testar, vai dar certo. Temos uma vaga, vai dar certo. Disponibilizei meu currículo ali. Passei pelo processo seletivo do Sicredi, me convidaram para ingressar. Abriram essa porta, né, na verdade, para mim. E ali, como estava começando a agência agro aqui em Palmas, para mim foi interessante, porque estava iniciando e eu também estava iniciando. Essa agência estava sendo formada, e que é diferente de você começar numa empresa que o Sicredi já está no mercado há 150 anos. A agência agro estava iniciando. Então eu comecei com uma turma ali também que estava construindo essa agência, né? Toda a base dessa agência, toda a carteira dessa agência. Você pega todo o caos, como se diz.
Quando me convidaram, na verdade, me fizeram a proposta para eu ser gerente agro, eu ainda relutei, ainda mesmo querendo, né, almejando, eu ainda pensei, meu Deus, mas eu não tenho nada a ver com será que isso vai dar certo? E a responsabilidade também. É muito grande. Muita responsabilidade. Falei, como que eu vou conversar com o produtor, né? Eu não sabia o que era a diferença de um pé de soja pro de feijão. Foi engraçado as primeiras visitas, assim. As primeiras visitas tem muita história boa, assim, para contar. Mas o incrível é que a forma como a nossa cooperativa trabalha, a gente chama de visão ampla. Temos um lema lá que é entender para atender. Então, tudo inicia dessa forma dentro da nossa cooperativa, que é conhecer. Geralmente, um associado do Sicredi nos procura para buscar alguma solução, né? E nós também estamos a fim de ofertar alguma solução para eles. Sim. Então, a gente entende todo esse contexto, visita o agricultor, e aí foi aí que começou essa história do agro mesmo, assim, na veia mesmo, de fato. Fazer as visitas nas propriedades. E aí a experiência você adquire trabalhando, buscando conhecimento, mas a maior experiência ela vem do próprio produtor. Então a gente pode ter todos os tipos de curso de treinamento possível. A prática, a história. Exato. Uma visita numa propriedade, meia hora de conversa com o produtor. O aprendizado foi gigante, né? Gigante. E aí eu comecei a tomar gosto. Pegar a estrada de fazenda, abrir porteira. Algo que você nunca imaginava que você ia descer do salto e pôr hoje, dificilmente eu tô no salto alto, eu tô só de botina no pé, dentro das propriedades, rodando. Rodar 200, 300 km pra mim virou paixão. Então, assim, tranquilo. De cara, você já sabia que estava no caminho certo? Você já se identificou com aquilo? Ou demorou? Eu digo pra você que é impossível, falando a minha experiência, assim, de todas as pessoas que trabalham, que a gente trabalha junto. Quem trabalha no agro, não tô aqui falando mal das outras atividades, mas é impossível, gente, vocês terem contato com o agro e não se apaixonar, não realmente querer viver intensamente. Inclusive, na cooperativa, ninguém que foi pro agro saiu para ir para outro segmento. Todo mundo. E se oferecer, não quer sair do segmento agro para ir para outro. Porque é impossível, você está ali em contato com a natureza, em primeiro lugar. Primeiro que tudo que a gente consome hoje é agro. Tudo é agro, essa xícara é agro, tudo é agro. E aí você começa a ver na fonte, na raiz, onde é que... Eu visito propriedades que estão em abertura, tá em mata fechada, o produtor está abrindo aquela área. Depois você faz uma segunda visita, ele já está preparando, fazendo toda uma correção de solo dentro da propriedade. Logo em seguida eu vou fazer uma visita, já está plantando. E aí já está colhendo. E acompanhar esse processo. A gente acompanha tudo isso. Né? A gente acompanha tudo. Daí você começa a ir entre safra, vai vendo uma variedade ou outra, diversas plantações, diversas lavouras, de tantas outras coisas. E conhecendo, né? É uma agrônoma formada já pela experiência. Olha, eu te digo que dá para passar, viu? Antes eu olhava a lavoura de sorgo, não sabia se era sorgo, se era milho. Que isso, meu? Hoje já. E se você pudesse voltar ao passado, você mudaria essa trajetória sua? Eu não mudaria de forma nenhuma a trajetória, mas talvez eu mudaria a forma, né, de conduzir, mas hoje eu agradeço porque tudo é experiência, mas eu acho que a ansiedade atrapalha muito, né? Nós mulheres, então, a gente fica ansiosa com tudo, né? Sim. E quer fazer tudo ao mesmo tempo e a ansiedade, né? Então, assim, tudo no seu tempo, tudo com dinâmica, com conversa, com diálogo. E eu falo muito, pouco escuto. Meu grande desafio é esse, escutar. Mas eu sigo nesse desafio aí, evoluindo todo dia. Tudo no tempo certo, né? Uhum. Delma, de todas as suas conquistas nessa tua trajetória de trabalho, pessoal mesmo, o que mais te orgulha, o que mais te marca até aqui? Olha, é até difícil responder sua pergunta. Por quê? Eu não era do mercado financeiro, né? Pelo contrário, eu trabalhava com comercial, vendas, e acho que todo mundo hoje é vendedor, né? Quando eu entrei para o mercado financeiro, que é outro universo, e não sendo do mercado financeiro, estando há 3 anos e meio alcançando a posição hoje que eu alcancei, né? Principalmente assumindo as agências estratégicas que eu assumi, o orgulho para mim é esse, porque é um espaço curto de tempo,
Claro que junto com isso, eu trago de novo o Sicredi. Por quê? Porque está em total expansão. Total expansão, então tem muita oportunidade. O que eu fiz foi agarrar essas oportunidades, focar no trabalho, focar. Quando eu iniciei, logo ali 2 meses depois e já assumi posição dentro do agro e 1 ano depois já assumi como gerente de uma agência, e de uma agência muito reforçada, uma agência de muita expressividade dentro da cooperativa, ali para mim já foi uma conquista absurda, né? Em 1 ano não era do mercado financeiro e já está como gerente de agência. Então foi muito alto em pouco tempo. Em pouco tempo. E aí quando eu vejo que em 3 anos e meio eu retomo para Palmas, dentro da agência segmentada, onde eu comecei como gerente de agência, a ficha nem caiu ainda. Não caiu ainda a ficha. Eu tô, assim, muito orgulhosa de mim, assim. Às vezes eu não gira, ele capota. Eu tô há 15 dias aí, que eu assumi esse novo posto, e a ficha não caiu. Todos os dias eu tô chegando, assim, naquela energia lá em cima, orgulhosa de mim mesma, assim. Agradecidíssima pela cooperativa, pelos diretores, assim, que são, assim, meu direcionamento, né? São as pessoas que eu sigo e alcançar isso pra mim foi sensacional, né? Isso também mostra muito para nós da tua entrega também, né? Se isso tudo aconteceu tão rápido. O melhor de si. Com certeza você tem dado o melhor de si sempre, desde quando entrou. Sim. E nós, como mulheres, ficamos também orgulhosas por ver outras mulheres subindo em níveis em tão pouco tempo, né? altos em pouco tempo. Isso Olha, é muito bom. E eu falo que não tem segredo para isso, sabe? Porque se eu olho lá atrás, no início da trajetória, assim, eu acho que vem muito do teu propósito, do que você visualiza para você. Em todos os lugares em que eu trabalhei, todos os lugares eu assumi cheguei a assumir posições de gestão. E, então, assim, líder nata, né? Acho que por mais que eu tente correr o contrário, eu volto para liderar. Mesmo não sendo líder, eu acabo liderando alguma coisa ali, pelo menos dos colegas. Quando a gente é um dom, querendo ou não. Não é cargo, né? Tem até essa frase clichê, não é cargo, é comportamento, é se comportar como se já estivesse lá. Isso. Eu sempre carrego esse lema, se vista como se já estivesse lá, se comporte como se já estivesse lá. Então, assim, se você me perguntar qual foi o segredo disso, eu digo que aonde você está, aonde você quer chegar, o que esperam de você. Se essas expectativas estão alinhadas, graças a Deus, em todos os locais em que eu atuei profissionalmente, as expectativas estavam sempre muito claras, o que a empresa espera de mim. O que eu também espero da empresa. Se está muito claro e a oportunidade chega, você está pronta. Então, assim, eu nunca fui a pessoa que iria me preparar somente depois que chegasse uma oportunidade, né? Aquela coisa, não, se eu tiver a oportunidade, eu vou me preparar para isso. Não, todo dia você tem que se preparar. Eu não sou preparada. Não me vejo dessa forma, me cobro pra caramba. Talvez por isso muito interessante. Eu esteja aqui agora, né? Pessoal por se cobrar tanto, né? Cobrar. Cavalo. Dado não se olha os dentes. E também só passa uma vez na porta. Ah, né? tá. Esse é bom, esse é o melhor. Tava lá riado. Por isso eu não desperdiço nenhuma oportunidade, hein? Se passar, tem que... E é interessante você falar isso, de já estar preparada antes das oportunidades baterem na porta, né? Isso não significa que perfeição, acho que ninguém chega nesse nível. Não significa que, eu nunca coloquei o slogan estou preparada para isso. Nunca. Em nenhum dos cargos. Mas eu sempre falei do meu querer. Eu quero isso, eu gostaria de fazer isso e estar trabalhando alinhado ali. E ter força, né, para conseguir. Você manifesta para o universo, para as coisas que você quer que aquilo aconteça. Que do nada. Boas vem. E do nada, isso é bom. Você está sentada numa cadeira, fazendo uma visita, sentada em mesas assim que você jamais imaginou sentar. Hoje mesmo, conversar com um produtor, para mim, acho que a melhor parte do meu trabalho hoje é conversar com os produtores, né? Ter vivência, outras experiências, outras mulheres, culturas. Então, não se fala quando elas estão ali na linha de frente, que você vê o tanto que é dinâmico e que elas estão ingressando e que elas estão fazendo realmente diferença. Quando você vai numa propriedade que tem a liderança feminina dentro daquela gestão, sendo ela a única líder ou ela fazendo parte da liderança, é completamente diferente. E eu também não estou falando mal dos homens, mas...
que é diferente, a gestão Com certeza. é muito mais dinâmica, é muito melhorada em muitas coisas, entendeu? Nos detalhes. Delma, aproveitar que você entrou nesse nicho aí, na sua opinião, qual os maiores desafios para pequenos produtores, especialmente para mulheres, acessar o crédito agro? Tem Eu muito acho isso? que não existe, de fato, no meu universo aqui, não existe a dificuldade para uma mulher pequena produtora ou um homem pequeno produtor, assim. Não existe, gente. No meu universo não existe. É um produtor. Certo? Não tem pequeno, não tem grande, não tem médio. Não tem pequeno, não tem grande, É não produtor. tem médio. Produtor é produtor. Não é mulher, não é homem. É tipo eu também. Ah, líder feminino. Não, uma líder. Né? Eu gosto de vestir essa camisa, é líder, gente. Nós somos, é tudo baseado em meritocracia total, é competência. Então, assim, hoje, para um pequeno produtor alcançar o crédito, quais são as dificuldades? As dificuldades são ter o seu plano de negócio estabelecido, ter a sua propriedade regularizada com todos os documentos. Né? Primeiro passo é ter a propriedade, né? Isso é verdade. Ter a propriedade regularizada. Nós estamos falando de crédito, então a gente está falando de burocracia, né? De formalística. Todo. Então nós temos aí, primeiro, ter a propriedade, toda a formalística de documentação. Um plano de negócios bem elaborado, né? Então esse plano de negócio tem que fazer sentido para a instituição financeira, seja ela qual for. Né? Então nós temos que analisar que aquele produtor, aquela produtora, ela está com a intenção de investir dentro da propriedade, ela vai ter em X tempo, X de retorno. O plano de negócio mostra que isso se paga e tem uma garantia também para ofertar, né? Principalmente nos primeiros créditos, é importante ter uma garantia, né? Então acredito que essa é a grande dificuldade, porque para você alcançar crédito você precisa seguir os quesitos, né? Uhum. Você tem que ter no mercado financeiro uma reputação impecável. Quando falo de reputação, eu estou falando de nomes sem CPF sem restrições e tal. Quando eu falo de crédito, que às vezes é um grande tabu para as produtoras e produtores aí, e parece que é muito difícil alcançar, para mim é muito simples, é super dinâmico e é muito fácil. Agora, o que você precisa? Você precisa buscar uma instituição financeira que realmente jogue o jogo, as cartas na mesa e te direcione, né, mesmo. Por exemplo, hoje a nossa cooperativa, nós até brincamos ali que a gente é assessor também, entendeu? Porque a gente ensina como chegar lá. O que você quer? Crédito? Tá com a intenção de pegar crédito? Como é que eu chego nesse crédito? Você precisa disso. Você falou mais cedo, entender. Entender para atender. Então tudo vai começar com uma boa conversa, talvez primeiro na agência, né? Depois logo em seguida na propriedade. No meu trabalho hoje, nenhum crédito é liberado sem que a gente vá conhecer a propriedade, esse produtor. A realidade. Uma coisa é papel, outra coisa é o que se vê ali dentro da propriedade. E aí entender onde esse recurso vai ser aplicado. Como ele vai ser aplicado. E não para só aí, né? Depois de aplicado, depois de liberar esse recurso, aí é que começa o relacionamento mesmo, de fato, com os produtores. Porque é nesse momento que a gente vai estar mais junto ainda para entender como vai ser aplicado esse recurso. Vai ter a parte de fiscalização, né? Comprovações de que realmente aplicou esse recurso certinho. Depois vem a melhor fase para nós, que é a hora que a produtora vai pagar a conta, né? Esse é o momento ideal. E pra gente é gratificante, né? Quando vê que tá tudo certinho e gerou o primeiro crédito, daqui a pouco a gente está fazendo só melhorias e mais melhorias dentro dessa propriedade, as infraestruturas vão melhorando. E aí esse pequeno já se torna médio e o médio já se torna grande. E você vê toda a evolução, né? É muito bom. E a gente vê muito, muito, muito. Hoje mesmo, essa última semana, eu visitei alguns produtores, algumas famílias, né? Que quando eu iniciei na JK Agro, eles estavam em processo de abertura das áreas e já tá aí na terceira safra. Olha só. Entendeu? Então, você olhar que deu certo e foi um recurso que eu liberei lá atrás, 3 anos atrás, e hoje já estão fazendo novos recursos. A propriedade, quando eu fui, não tinha uma árvore. Isso é interessante nas visitas também, né? Então, a gente, para a mulher, agora entra a mulher aí na visita agro.
quando vamos numa fazenda fazer uma visita, né? A mulher tem outras necessidades, precisa de um banheiro. Sim. Não tinha uma Os árvore. desafios. A gente quer sombra. É verdade. E não tem sombra. Oh, meu Deus do Quando céu. tem as fases, Os né? perrengues. Tem os perrengues. E que é super divertido. Hoje a gente morre de rir, assim, é super divertido mesmo. Tem as fases, quando você vai fazer uma visita agro e tá nessa fase de abertura e o Tocantins é um estado muito novo e o agro cresceu muito aqui. Então, o que tem aqui no Tocantins? Produtores que vêm de outras regiões, de outros estados que investiram no Tocantins. Sim. Né? Então, geralmente você vai numa propriedade que está em fase de abertura, não tem nenhuma estrutura ainda de um alojamento, não tem. É só terra aberta. Então é terra aberta, sol quente mesmo, coloca um bonezinho, um protetor solar, E vai pra leva o luta. lanchinho no carro. É. Um jeitinho. E é isso. Delma, tem alguma linha de crédito assim, específica que o Banco Sicredi oferece para as mulheres? Então, Ou a algum nossa... programa, não sei. Ó, a cooperativa acolhe muito o público feminino. Antes de falar de agro, né, o Sicredi tem um projeto que é um dos projetos mais importantes, assim, de maior visibilidade nossa, inclusive premiado aí, que chama Donas do Negócio. Então, Donas do Negócio, olha só. O que é o Donas do Negócio? E entra a produtora também, porque ela é uma dona do negócio, né? Claro, com certeza. Nesse projeto, nós atendemos só o público feminino. São as empreendedoras, né? E geralmente empreendedoras ainda que não conseguiram ingressar de forma muito rápida ou ágil dentro do mercado financeiro. E o Donos do Negócio vem com isso, uma gerente exclusiva que vai atender essas empresárias e vai dar toda a assessoria para que ela desenvolva o plano de negócio dela e consiga adquirir os créditos para a melhoria do negócio delas. Então, assim, antes de falar de agro, o Sicredi já tem essa pegada e é muito forte para nós. Inclusive, amanhã está sendo lançada lá em Colinas esse programa, na agência de Colinas, que eu fui gerente. Paraíso foi onde começou. Tudo dentro da nossa cooperativa expandiu, hoje está na cooperativa inteira. A cooperativa que eu estou trabalhando, Sicredi, ela é a união de 3 estados, que é o Mato Grosso do Sul, o oeste da Bahia e o Tocantins. Então, e esse projeto Donos do Negócio nasceu aqui, em Paraíso. Começou tudo aqui e hoje já tomou de conta de toda a nossa cooperativa. Daí, então, várias agências já têm essa linha, né? Interessante. Quando fala para a mulher no agro, mesma coisa. Como eu disse para você, não vai ter segmentação, é uma produtora. Sim. E quando fala que é mulher, eu falo de verdade aqui, ó, bem entre aspas, eu tenho um gosto ainda maior ainda, porque sendo mulher, a gente sabe o quanto a gente é exigente, organizada, gente, isso é geral. Independente de qualquer coisa. Também é outra, né? Empatia total. A linguagem é outra. E o quanto é admirável você chegar, e eu acompanho casos de diversas produtoras, por exemplo, produtora que herdou, né? Porque de repente na falta do marido ela se viu obrigada ali a entrar naquele negócio. E ver essa mulher prosperar, acredito que não tem uma história mais bonita do que isso. Porque a gente via mais no passado aí mulheres que estavam lado a lado com o esposo, mas ela não fazia muito parte ali, né? Ela ficava mais ali na cozinha, mais na cozinha, na sala, recebendo ali as visitas e tal, mas hoje isso já mudou muito, o que a gente vê, pelo amor de Deus, cada história inspiradora que é absurdo. E tem também as produtoras. Ouvi isso. Eu acompanhei o caso de umas produtoras super jovens, então não vou falar o nome delas aqui ainda, talvez elas sejam convidadas eu acredito que elas vão ser com certeza. Estão sendo referência no estado, são 3 mulheres pioneiras aí produzindo aqui no Vale do Araguaia e elas estão assim arrebentando também, produzindo. Então quando você pensa que tem uma mulher em cima de uma colheitadeira, né, fazendo ali a gestão do negócio e determinando tudo que vai acontecer dentro da propriedade dela, é absurdo para mim, assim, é de brilhar os olhos. Para nós também. Exato. Tá doida. Olha só. É um empoderamento muito grande. Esses dias eu estava numa visita mesmo numa propriedade e quando a gente chegou, a gente marca as visitas, quando a gente chegou, a esposa do produtor, ela estava fazendo uma manobra no bitrem para colocar, né, ali no silo. Gente, eu não sei, eu dirijo bem, eu dirijo bem, mas um bitrem... É
Rapaz. Nível, ela tá bem outro mais nível. assim. E nem homem tá conseguindo eu tô manobrar. Eu tô sempre na BR aí, nas estradas, eu tô o tempo todo na estrada, né? Meu trabalho não fica, pra mim hoje é fora é fora de base ter um gerente de agência que tá sempre atrás da mesa, no ar-condicionado. Essa rotina isso não faz parte da minha rotina hoje. Então nas estradas hoje, o que você vê, né, das mulheres já pilotando os caminhões, né? Tem muitas. Aí eu sempre dou aquela buzinadinha, aquele cumprimento ali na hora. Aí elas veem que a gente tá ali vibrando com elas. É muito bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Delma, dentro... Você falou que tem 15 dias, né, que você atuou, chegou Aterrissei. Isso. Tem alguma... Você já sofreu algum preconceito? Porque assim, na visão do homem, gerente é homem. Querendo ou não, Você já sofreu algum preconceito de falar assim, chegaram em você e falaram assim, cadê o gerente daqui? Olha, eu já... a pessoa ia responder, sou eu. Então, eu acho que assim, eu sempre busquei não ter esses rótulos. Sim. Eu acho que tudo é baseado eu acredito que qualquer pessoa, quando ela busca ali um atendimento numa loja, numa instituição financeira, ela precisa de uma solução. Eu sou assim. Quando eu vou num local e eu recebo esse atendimento e a minha expectativa está atendida, para mim não importa se é homem, se é mulher. Mas é claro, né, nós estamos aqui, um jogo aberto entre 3 mulheres aqui, né, no nosso bate-papo. É claro que existe, se você me perguntar alguma coisa específica que eu ouvi diretamente nessa minha trajetória dentro da instituição, não ouvi. Mas indiretamente sim. Sempre tem aquelas piadinhas. Sim, uma piadinha ou outra, né? Claro que essas dificuldades toda mulher sabe. Sim. E isso não só nesse ambiente, mas em qualquer outro ambiente. Por ser mulher. Por ser mulher, sim, com certeza. Então, eu já ouvi coisas assim, do tipo... Eu vou me lembrar que... isso que você acabou de trazer para mim. Cadê o gerente? Eu quero falar com o gerente, né? E tem também aquela questão de repente, lá no início, não acreditar muito, né? De que você teria essa capacidade. Mas só que eu nunca recebi isso diretamente. O que eu recebi foi o contrário. E isso aí eu acho gostoso de falar. O que eu recebi foi o contrário, porque eu recebi o seguinte, dos produtores me darem o feedback da seguinte situação. Depois de um atendimento, eles espontâneo esse feedback, de falar, cara, quando eu comecei a falar com você, eu pensei, não vai dar certo, mulher é bicho enjoado. Não vai, não. E aí, na nossa conversa, o assunto flui, a gente demonstra ali as nossas competências ali, né, naquele momento. E ele fala assim, daí eu vi na nossa conversa que realmente você entende, realmente você é ágil, você sabe o que você vai fazer e tal. Provando o contrário em uma conversa, em um atendimento. Provar o contrário, mas eu já recebi muito esse feedback, até hoje eu recebo esse feedback de que quando iniciou ali o produtor não acreditava naquilo, assim, não passou confiança. Não passou confiança. Teve aquele preconceito. Aquele vai, mas não dura 5 minutos. Não dura 5 minutos. E eu não peço esse feedback vem involuntário. Quando o feedback vem involuntário é muito verdadeiro, é muito genuíno. Com certeza. Muito genuíno. Então, assim, é claro que tem muitas coisas que, enquanto mulher, nós podemos relatar, assim, que é o desconforto, de repente, alguns eventos e tal. E o que eu acho é que nós, mulheres, temos que ter muito cuidado com o nosso posicionamento. Eu acho que um olhar, olho no olho, transparência, tirar essa ansiedade toda e tirar essa defensiva. Tipo, não vão acreditar em mim, não vão me dar credibilidade. Muito pelo contrário, eu me sinto totalmente capaz de atender um produtor confiante, de 50 anos de cultura, né? De forma confiante. Eu acredito em mim. Então, como eu acredito em mim, na minha competência, eu tiro esse tabu já em mim. O que eu acredito que não pode acontecer com nós mulheres é deixar essa frase do preconceito evidente. Sim. Ou se vitimizar às vezes, porque eu sou mulher. Mesmo diante de situações desafiadoras para mim, eu tiro isso da minha cabeça. Totalmente, eu esqueço isso. E se aconteceu, para mim é irrelevante. Eu sempre trago de uma forma que eu possa evoluir. Como eu posso fazer para não causar mais essa impressão? Não se vitimizar. A história do vitimismo.
Show e não demais. trazer isso pra você, né? Não isso trago. não se faz na minha vida e pronto. Não trago. E fica até um conselho pra gente. É. Durante o seu processo de formação, houve alguma mulher que foi seu ponto de referência ou inspiração dentro do agro? Eu tenho várias mulheres assim que são inspiração. A primeira é minha irmã, que inclusive trabalha no Sicredi, é uma das melhores gerentes agro aí da cooperativa inteira. Olha. Todas são boas, mas a minha irmã, a Dejane, ela é a melhor. Primeiro na verdade, ela está na cooperativa há quase 10 anos, se não me engano. Talvez eu esteja mentindo aqui, eu não sei se é um pouquinho menos, mas eu acredito que uns 10 anos. Então ela tem a influência de ter te E puxado. ela já entrou no agro e tal. Então, assim, quando eu via minha irmã, eu sempre saindo de salto alto, toda executiva para trabalhar, e a minha irmã sempre de botina no pé, visitando as propriedades. Então, já vem uma referência daí, né? Tirando, assim, da questão do agro, tantas lideranças femininas, e até hoje eu busco essas referências, porque tem um lema para mim que é: ninguém é tão bom que não possa ensinar alguma coisa, e ninguém é tão ruim, aliás, ninguém é tão bom que não possa aprender alguma coisa, e ninguém é tão ruim que não possa ensinar, né? Então, qualquer lugar que eu esteja, dentro do meu trabalho hoje, a copeira me ensina, o meu diretor me ensina. Sempre tem algo referência, eu acho que hoje é o que te torna, você buscar uma referência, é o que te torna diferente de todas as outras pessoas. Porque tem uma coisa que não me atrai, é ter aquele efeito manada, tá fazendo parte dos grupinhos, essas coisas não. Em qualquer que seja o ambiente, num evento, numa palestra, numa festa, ter uma referência ali, olha a postura daquela mulher, como que ela fez para chegar lá, né? Então, hoje no mercado tem muitas, mas dentro de casa eu tenho a maior delas, que é minha mãe. Minha mãe é extremamente empreendedora. Extremamente. Minha mãe é funcionária pública aposentada e até hoje eu vejo ela vivendo a vida como se ela tivesse um ponto para bater, assim. Metas para cumprir o tempo todo, desde pequenininha. Eu me lembro de ver ela projetando o que ela queria, se era uma casa, se era fazer um muro na casa, se era comprar alguma coisa para casa, se era para alcançar uma certificação, um outro diploma, um outro concurso. E ela trabalhava como funcionária pública, concursada, trabalhava na área da educação. E quando fala de funcionário público, a gente sempre pensa numa pessoa mais acomodada e tal. Dentro de casa, eu tive essa referência que ela nunca aceitou menos. Ela sempre buscou várias outras coisas. Então, além dela ser funcionária pública, ela vendia várias coisas. Ela era costureira e ela assinava aquelas revistas de moda, assim, que eu me lembro de eu estar pequenininha folheando essas revistas. Eu tenho um olhar também para moda, assim, que parece que é nato meu, assim, mas vem dela. Eu já refleti sobre isso e vem dela. Interessante. Minha mãe trouxe agregou renda para dentro de casa de várias maneiras, assim, várias maneiras. Para mim, vem daí. Você acha que essa influência da sua mãe, ela te afetou diretamente ou indiretamente para você escolher uma área assim da contabilidade? Escolher uma área não, escolher a contabilidade. Você É até engraçado, eu não vou mentir, gente. Talvez até vai pegar ruim isso aí, mas quando a minha vida, na verdade, financeiramente falando, nunca foi uma vida de mordomia, né? Então, tudo foi assim bem suado mesmo. Então, quando eu escolhi contabilidade, na verdade, foi diante de opções. Foi quando eu não escolhi a contabilidade porque eu queria me ingressar, tanto é que eu nunca atuei em contabilidade. Mas, cara... Mas olha onde te levou. Exatamente. Contador, para mim, hoje é o profissional que lida com contabilidade. Para mim, ele é fora da casinha. Assim, ele é a pessoa mais especial que existe. Principalmente no ramo que eu tô hoje. Um contador hoje é o que faz toda a estruturação para atender um empresário, um produtor, seja qual for. Todo mundo depende de um contador. Exatamente. Pessoa física, comum. Se você não faz nada, você precisa declarar seu imposto de renda no final do ano. Então... contabilidade nunca foi porque eu desejava e tal, mas eu já trabalhava numa grande empresa e ali eu trabalhava administrando, né? Eu era gestora ali. Primeiro eu comecei no administrativo e nesse administrativo eu cuidava do financeiro. E logo depois eu cuidava mais de uma parte que seria de rotinas, procedimentos, auditorias internas, né? E aí já tem mais a ver com contabilidade, né? Entender como está a receita e a despesa dessa empresa, né? E aí depois de alguns anos trabalhando nesse segmento dentro dessa empresa, eu parti para o comercial, né?
que é a hora das vendas mesmo, o outro lado da coisa. Que era o coração que você batia forte. Não, esse aí, acho que... Gente, o que eu queria dentro de uma sala de administrativo? Tem nada a ver comigo. Mas antes eu achava que não tinha nada a ver comigo lá no comercial. Eu gostava era de ficar ali mexendo nos papéis mesmo. E aí, quando eu decidi a contabilidade ali, foi mais pensando em mercado. Gente, a gente não tem muitos recursos financeiros. Você vai fazer uma faculdade, não tem tanto recurso assim para pagar a melhor de todas as faculdades. Eu pensei em oportunidades. O que a contabilidade poderia me proporcionar? O que outros cursos poderiam me proporcionar? Se eu fosse fazer zootecnia, qualquer outra coisa que eu gosto, adoro, eu poderia ser veterinária, porque eu amo, bicho. Eu ando com ração dentro do carro para alimentar os bichinhos da rua. Mas isso aí eu já não conseguiria fazer, porque eu ia ter que dedicar o dia todo, eu não teria como pagar essa faculdade sem trabalhar. Né? Então eu tinha que fazer. Primeiro eu precisava fazer um curso que dava para fazer à noite, trabalhar para pagar esse curso, e foi assim que começou. Quando eu decidi que foi contabilidade, eu parei e pensei, até coisa de leigo, né? O contador pode ser administrador, o administrador não pode ser contador, mas cada um pode ser seu contador, viu, gente? É só aprender ali as finanças certinho. E aí, pensando que de repente, com a contabilidade, eu poderia ter oportunidades de trabalho diversos, né? De repente, você queria, de repente né? Ser contadora, mas no meio do curso eu já vi que eu não ia dar conta. Não é isso que eu quero, não. Mas eu concluí, né? Concluí certinho, bem disciplinadinha lá, minha faculdade. E continuei nessa empresa. Eu fiquei por 15 anos nessa empresa, a Serra Verde Honda aqui, tá aqui do lado, inclusive. Sim. Meu diretor é o Marco Antônio Costa, o Júnior, que é o diretor daí, que foi a pessoa assim que eu chamo de meu pai, né, na minha vida profissional. Me ensinou absolutamente tudo, até a minha personalidade na minha liderança veio dele. E aí, nossa, quando fala até agora engasgadinha, olhando para trás, aí eu falei que não ia chorar. Mas foi aí eu continuei nessa empresa administrando essa área comercial, né? Que é administrar pessoas, metas e resultados e tudo. E sempre com um olharzinho no administrativo, porque o gestor tem que olhar tudo, né? É tipo um guarda-chuva aqui para olhar tudo, né? Todos os segmentos ali da empresa. Foi assim que eu caí e migrei para dentro do Sicredi como contadora. Eu nunca desenvolvi nada como contadora, mas eu tenho o olhar. Hoje, a mentalidade. Hoje, realmente, eu preciso ter mais... Eu tenho que estar mais afiada, né? Porque se eu vou atender qualquer que seja o nosso associado, ele está buscando solução financeira. Então, ao mesmo tempo que eu estou atendendo o produtor, eu estou atendendo o empresário. Eu estou olhando o balanço, DRE, tudo, qual o lucro, qual o prejuízo que ele teve, quanto tempo de mercado ele está. Então, o contador, ele tem que estar esperto nisso. E hoje o meu trabalho me exige esse nível de conhecimento e que eu busque, né, essas atualizações para poder conseguir. Da melhor forma, né? Se você pudesse olhar nos olhos da Adelma, que estava apenas começando, o que você diria para ela hoje? Calma, vai dar certo. Ou assim, não enrola muito não, já vai logo. Por quê? Acredito, poderia ter entrado no mercado financeiro mais cedo também, entendeu? Estou há 3 anos e meio e acredito também que fiquei por muito tempo em um lugar só, né? Foram 15 anos de uma história lindíssima, mas não foi esse tabu todo para mudar, para fazer a transição de carreira. Também eu deixo esse recado aqui, que transição de carreira, gente, nós temos que fazer, tem que ser muito bem pensado, né? Mas faça. Se permita, né? Se permita, porque se você se dispôs, se você colocou aquilo como meta, quando eu fiz a transição de carreira, eu pensei, cara, eu tô saindo de um local que tem 15 anos. E eu tô entrando em outro que eu não tenho a mínima ideia de como vai ser. Só que uma coisa eu tinha certeza, não pode dar errado. Não pode. Tem que dar certo. Então eu acredito que a primeira decisão é tomada aqui, né? Delma, Coração. você vê essa sua transição de carreira como um ponto-chave na tua vida? Total. De maturidade, de experiência de vida, valorização também, porque quando a gente vive, por exemplo, estou hoje aqui no Sicredi, de repente a gente deixa de valorizar alguma coisa. Se você perde isso, se você muda, você começa a olhar para trás e valorizar tantas coisas simples que faziam parte do seu cotidiano, que eram muito boas. Mudar de um mercado para o outro me agregou muito, mas eu também sinto falta de muitas coisas que eu tinha,
né? Atuando no outro mercado. E eu acho que isso aí traz a tua experiência de vida, assim, a tua história, teu legado. Então, assim, é se permitir mesmo, se jogar e ir lá, faz sua transição de carreira. Você que é mulher, não se vitimize. Tem todos os preconceitos e a gente enfrenta esses preconceitos quando abre a porta de casa, no elevador, na rua, quando você vai numa academia. É claro que eu tenho um lema comigo também que é de sempre ser referência também para alguém. Então, eu tomo muito cuidado com a minha postura, com o meu falar, né, com quem eu me envolvo, com quem são as minhas amizades. Eu gosto de conversar com todas as pessoas, mas tem que tomar o cuidado, nós mulheres temos que tomar o cuidado com imagem. Sim. Somos vistas demais. Nós somos vistas demais, exato, imagem, credibilidade. Então, não tem como você querer crescer profissionalmente se você não tiver credibilidade, se você não estiver cuidando da sua imagem. Sim. Seja homem ou mulher, mas não a mulher, então... Mais ainda. Né? E agora, para finalizar, Delma, olha, passa uma, tipo assim, uma frase ou um conselho que você poderia dar para quem está iniciando, para quem está ingressando nessa nova carreira, olhando ali para a câmera. Eu acho assim... Acho que em várias partes, para a câmera aqui, né? Isso. Eu acho que, primeiro, saia das rodas dos mimimis, rodinhas de fofoca, não leve as coisas muito pro pessoal. Se nós estamos falando de crescimento de carreira, tira o pessoal de lado. É claro que a gente nunca vai... não tem um robô saindo de casa, mas tira aquele coraçãozinho mole, sabe? Isso é o que tem que realmente separar quando você quer crescer. Tenha conversas claras, deixe claro o que você quer. E busca, se deixa à disposição, eu acho que o que é melhor. Eu vou trazer para mim aqui, 3 anos e meio dentro da cooperativa Sicredi, eu alcancei esses postos porque eu também tive mobilidade. Então, quando me ofereceram sai de Palmas, que é a capital, que é o melhor lugar do Tocantins, né? Sim. Eu estou falando em termos de recursos e tudo, de infraestrutura. E vai para Colinas, daqui 300 quilômetros longe da sua família, eu aceitei no mesmo dia. Então, eu estava pronta e eu estava disponível e à disposição da empresa em que eu trabalho para realmente fazer essa mudança. Quando eles me trouxeram para Paraíso, eu estava pronta e decidi no mesmo dia, sem olhar para trás. Então, às vezes, o que eu acompanho são pessoas que querem crescer muito, mas não querem pagar o preço. Então, pague esse preço. Se você está disponível, se você tem competência, pague o preço. Eu queria muito voltar para Palmas. E eu acreditava que isso ia acontecer fielmente na minha cabeça. Mas eu tinha entendimento que isso ia demorar um pouco mais de tempo. Mas foi muito rápido. Então, por quê? Porque eu tive mobilidade. Apesar de me dispor, né, a aprender e trabalhar e trazer resultados, eu tive mobilidade. Muita gente tem competência, tem tudo, mas não tem mobilidade. Então, eu quero crescer aqui onde eu tô. Gente, santo de casa não faz milagre. Não faz. E é isso. Isso é verdade. E a gente queria agradecer de coração pela sua participação. Foi ótimo o nosso bate-papo. Muito enriquecedor ouvir você, a sua história, seu posicionamento. Com certeza isso agrega muito para nós. Que, né, estamos no início ainda da faculdade, nem saímos ainda da faculdade. Então, assim, Delma, eu não te conheci hoje. E foi um enorme prazer ouvir você, ter você aqui no nosso projeto. Igualmente. Que conversa boa, de verdade Coisa mesmo. boa. Então eu quero reforçar também. Uma influência muito boa. Assumindo essa agência aqui, que é a agência... eu não estou desvalorizando as outras, mas para mim a agência mais importante do estado do Tocantins, né? A única exclusiva agro. Eu sou a primeira gerente mulher a assumir esse cargo de gerente da agência. Parabéns por isso também, né? O coraçãozinho tá a mil. E esse foi mais um Agro de Batom. Até o próximo. Isso aí.